Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de quarta-feira, tarde gostosa aqui em São Paulo. Estou recebendo hoje para falar de saúde. Vamos ter um papo muito informativo com o Dr. Nívio Moreira. Bem-vindo, Dr. Nívio, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito bom, o Dr. Nívio, gente, ele é cirurgião plástico. Ele trabalha nas áreas de estética, de reparação, deixando a gente cada vez melhor, né, doutor? Quando a gente fala em cirurgia plástica, o sorriso até abre. Opa, isso me interessa. Não é assim? Ah, sim. A cirurgia plástica hoje, ela engloba tanto essa parte, né, de reparadora, quando alguém se machuca e tem algum ferimento. Inclusive, também a gente trabalha com a parte de queimados. E a gente desenvolve também uma área muito importante que é a estética. O Brasil é reconhecido mundialmente como a parte da cirurgia estética, tendo os melhores cirurgiões. Sim. E aqui em São Paulo nós temos ótimos cirurgiões, ótimos centros e ótimos hospitais também de cirurgia. Então é uma área que é muito legal, é uma área que tem muita novidade. E cada vez mais a gente vai vendo que vai tendo coisas que a gente pode fazer para melhorar mesmo assim a autoestima das pessoas. E vamos lá, vamos dar muita informação para você aí do outro lado. Já pensou em fazer uma cirurgia plástica? Já pensou em fazer algum procedimento que não seja tão invasivo ou que você acha que é agressivo? A gente vai entender um pouquinho disso hoje e das novidades na área cirúrgica hoje. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM. Estamos também na frequência 83.1 FM e você pode nos acompanhar com certeza pelo nosso YouTube. É só acessar Vibe Mundial FM, pelo nosso site vibemundialfm.com.br. Tem um link que vai direto para todas as nossas redes sociais, inclusive para assistir ao vivo, que vai para o YouTube. Você pode nos acompanhar agora ao vivo no estúdio. Estamos ao vivo, não estamos? Pô. Na Avenida Paulista. Doutor, eu já quero entender quais são as principais novidades que nós temos aqui no Brasil em cirurgia plástica. O que eu tenho aí que a gente pode ficar com um brilho nos olhos? Hoje, cada vez que sai alguma novidade nos Estados Unidos, outros países, automaticamente chega no Brasil em curto prazo de tempo. Nós sempre fazemos uma avaliação se aquele procedimento que está chegando é um procedimento bom, adequado, ético, e ele vai sendo incorporado, então, às tecnologias e às técnicas que nós utilizamos. Hoje nós temos peelings que são muito mais seguros. Nós temos hoje preenchimentos também, que também são mais seguros, que eles vão ser feitos. Hoje a gente fala da harmonização facial, bioestimulantes de colágeno. E o Morpheus hoje também, que eu vejo como um ótimo estimulador de colágeno, que são microagulhamentos com radiofrequência, que vão estimular a pele, fazendo com que tenha aquele efeito lifting. Morpheus. É um equipamento. É um equipamento. Muitas vezes sem a necessidade de você fazer uma cirurgia plástica. Então, hoje a gama de procedimentos minimamente invasivos ou estéticos está cada vez maior e também com mais segurança. Sem cortes, né? Muitas vezes sem cortes. Porque, por exemplo, assim, se você vai fazer o Morpheus, por exemplo, você vai fazer numa sessão com anestesia. É um procedimento que dura meia hora, sem necessidade de ficar no hospital ou de cortes. Tá, acaba sendo, eu posso chamar de cirurgia, né? Sim. Porque se tem uma anestesia e tem... Por que anestesia? Por causa do equipamento? É porque, assim, procedimentos são minimamente invasivos. Por exemplo, vai fazer uma injeção, isso vai dar dor. Então, nós utilizamos da analgesia para que o paciente tenha mais conforto. Mas o importante é salientar que deve ser feito por um médico, com cuidado todo e com segurança, né? Você falou do colágeno. Quando a gente faz alguns desses tratamentos, eu estou colocando o colágeno cutâneo, né? Através da pele. É melhor do que ingerir? Hoje nós sabemos que a gente tem que trabalhar de todas as maneiras, né? Cuidando da saúde, alimentação, fazendo exercício, dormindo bem. Isso vai ajudar, inclusive, que o colágeno seja novamente sintetizado, porque nós vamos perdendo colágeno com o tempo. Essas outras atividades que nós fazemos na parte da estética, elas vão estimular, então, mais a formação do colágeno. Nós temos hoje bioestimulantes de colágeno, por exemplo, o Sculptra, o Radiesse, entre outros. E nós também temos procedimentos que vão fazer com que aquele colágeno que nós já temos na pele vai ficar um colágeno mais aderido, um colágeno que vai ter um pouco mais de força para sustentar, então, a própria pele. Por exemplo, como eu falei do Morpheus, Ulthera, Ultraformer, que são procedimentos que são minimamente invasivos com resultados muito bons. Muito bom, gente. Eu acho que a gente merece. Todo mundo merece, né? Ainda falando do facial, qual é, além
dos tratamentos estéticos, quando a gente fala em cirurgia, qual é a maior procura? Hoje nós temos na parte facial a rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, quando as pálpebras começam a ficar mais pesadas e caídas. Nós temos o lifting facial ou ritidoplastia, que é aquela parte que você vai tracionar a pele do rosto Puxa com um um pouquinho corte assim. atrás, isso fazendo com que ela seja reposta, né? Hoje não é só a pele, nós sabemos, mas toda a estrutura facial. O SMAS, que é aquela parte que você tem no rosto mesmo, que vai dar as expressões, a gente tem que puxar de uma maneira adequada para ficar bonito também. Tem a lipo de mento, a lipo de papada, que vai diminuir também aquela gordurinha que nós temos embaixo do queixo. E esses são os procedimentos mais procurados hoje na área da cirurgia plástica, que daí são procedimentos que nós fazemos muitas vezes em hospitais, com toda a segurança e com anestesia também. Sempre, né? Eu acho que é importante. A da pálpebra eu acho tão interessante. É Blefaroplastia. blefaroplastia. É Eu a acho... cirurgia das pálpebras, a gente É fala. cirurgia das pálpebras. É bem interessante porque às vezes a gente não percebe. Aí um belo dia olha no espelho, fala, tem alguma coisa diferente aqui. E cada vez pessoas mais jovens procuram? Sim. Hoje nós temos uma... Normalmente o nosso público é um público que depois já teve filho. Então vamos botar na faixa dos 30, 40, que vai fazer essa parte. Hoje, com procedimentos, como a gente falou, podem retardar essa parte do envelhecimento. A gente consegue, então, jogar essa necessidade de cirurgia para décadas para frente. Sim. Então, a blefaroplastia, por que a gente tem que fazer a cirurgia da pálpebra depois de certa idade? Não é que tem que fazer, mas muitas pessoas ficam com aquela parte sobrando. Uma parte é genética, não adianta, é o que nós herdamos dos nossos pais. Sim. Outra parte também é da muito sol, então aquela questão do cansaço vai inchando também aquela pálpebra e você vai também tendo o quê? Como a gente falou dos colágenos, vai ficando uma parte mais fina. E a própria gordura, né, que fica ali em volta dos olhos, ela vai também com o processo de envelhecimento ficando mais saliente. E a cirurgia, ela serve justamente para você reorganizar o formato. Então você vai tirar aquele excesso de pele, tirar aquele excesso de gordura, com uma cicatriz que é muitas vezes imperceptível. E vai ficar com o olho lindo. Porque é uma questão, como eu disse, muitas vezes é genético. Tem gente que é jovem e já aparece. Então, às vezes não é por alguma coisa, mas é porque era dela mesmo. É dela, mesmo como as olheiras, né? Como as Isso. linhas de expressão. E a gente tem como cuidar disso, né? Tem, e o que eu sempre falo, né? Hoje nós temos uma oportunidade que a cirurgia plástica virou mais conhecida. A gente tem hoje possibilidades, então, de fazer procedimentos que antigamente ficavam muito restritos, né? Eram muito caros. Hoje não, hoje a gente já consegue ser mais acessível. É verdade. E com segurança, que é o fundamental, como a gente falou. É verdade. Quando a gente fala de corporal, quais são as principais novidades que nós temos hoje? Hoje, corporal, nós avançamos muito nas últimas décadas, na verdade, nos últimos anos. Nós tínhamos apenas, inicialmente, o abdômen, né, abdominoplastia e uma mama redutora. Hoje, a mama redutora você já consegue colocar uma prótese, então vira mastopexia com prótese, né, que é você botar a mama na posição, é a pexia, masto é da mama. Então você vai reposicionar aquela mama que muitas vezes caiu depois de uma gestação ou perda de peso. E hoje você consegue colocar com próteses que são mais duráveis, não duram apenas 5 a 10 anos, já duram muito mais tempo. E fazer junto com isso uma lipoescultura da mama também. Utilizando a própria gordura para lipar as laterais, mas também, se for necessário, enxertar. Para fazer lipoescultura da mama. Isso. Porque muitas vezes fica aquela gordurinha que a gente fala do sutiã, aquela gordurinha na lateral das mamas, e você pode fazer uma lipo associada. E inclusive pegar essa gordura, se necessário, para marcar um pouco mais a mama. E tem pacientes que não querem pôr prótese ou que tiveram alguma complicação com alguma prótese e a gente pode utilizar a própria gordura para fazer o volume numa mama. Essa é uma tecnologia muito legal. E mais recente, né? Mais recente. A medicina ela avança muito rápido. Incorporar essas tecnologias é uma questão que o médico deve fazer de uma maneira consciente, mas que possa oferecer como melhores novidades também. Porque é muito conhecimento também, né? E eu acho que são as novidades que chegam e vocês caem de cabeça. Não, vamos adotar, porque o resultado parece que está sendo menos drástico do que era anos atrás, né? Sim. A lipoaspiração, eu acredito que é uma dessas também que nós fazemos, que é para esculpir o corpo, né? Era onde sofrível, né? Era, porque assim, hoje as cânulas elas são cânulas melhores do que há 10, 15 anos. Antigamente as cânulas elas não eram trabalhadas com delicadeza para que quando você utilizasse não machucasse o tecido.
Hoje elas são muito mais tecnológicas. Então, você vai fazer com uma cânula que ela não vai ficar machucando, então tem menos risco de sangramento, menos risco, né, de dar hematoma. Você tem hoje, inclusive, utilização de ultrassom para você ver aonde você vai aspirar e onde você vai enxertar a gordura. A tecnologia ajuda. E a lipo, que antigamente era uma lipo que você só tirava a gordura, hoje você consegue moldar. É uma lipoescultura, por exemplo, de definição. Por isso o pessoal fala de lipo HD, né, ou lipolade. Você vai pegar e vai, com a retirada da gordura, fazer com que os músculos fiquem mais marcados, inclusive com tecnologias que você pode pegar e enxertar a gordura na musculatura para deixá-la mais marcada com segurança, através de um ultrassom. Então, essas tecnologias que a gente vai incorporando vão deixando a cirurgia, como nós falamos, com um melhor resultado, um resultado mais natural, mais marcado e com mais segurança. Agora eu te pergunto, e quando existe, ou por um processo de emagrecimento, por envelhecimento mesmo, de ter flacidez? Quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, como a lipo, como que fica a questão da flacidez? Ou a gente já opta por uma outra técnica? Quando nós avaliamos a flacidez, nós temos que ver se o paciente tem uma flacidez pequena ou moderada, ou uma flacidez muito grande, que a pele já fica, às vezes, dobrando, né? Ela já tem dobras ou já tem muita sobra. Tá. Na questão do abdômen, se você já tem uma sobra muito grande, você vai ter que fazer uma abdominoplastia, que é tirar aquele excesso de pele. Se você não chega nesse ponto, muitas vezes tem um pouquinho de pele sobrando, ou como a gente falou, vai dar uma lipada, né? Vai lipar aquela gordura, fazer uma lipoaspiração. E vai sobrar um pouquinho da parte da pele, você pode utilizar também de tecnologias para fazer essa retração. Então, hoje nós temos o Renuvion, nós temos o Body Tight, nós temos o Argo também, que são tecnologias que vão fazer com que o colágeno também retraia. Ah, tá. Então, por exemplo, numa lipoaspiração, você consegue fazer com que tenha uma retração. Inclusive, nós utilizamos o Morpheus corporal para ajudar nessa retração também. Como eu falei, tudo tem o seu limite. Ele consegue, muitas vezes, até 40% de retração. Então, as tecnologias ajudam bastante naquele paciente que antigamente só tinha como alternativa a abdominoplastia. E hoje nós sabemos que, utilizando disso, vai evitar, muitas vezes, uma cirurgia com corte. E a abdominoplastia, ela tem um tempo de recuperação maior. Hoje nós consideramos que o paciente ele vai ter um tempo de recuperação em casa, né? Que ele tem que ficar em casa. Um tempo que ele vai poder voltar aos trabalhos e depois voltar a fazer exercícios. E a gente sempre fala, primeira semana, 2 semanas vai ficar de cuidado. Em torno de 15 a 20 dias ou um mês ele pode voltar às atividades. E exercícios, ele vai começar exercícios a partir de 1 mês ou até 2, 3 meses, dependendo do procedimento cirúrgico. Tá, e com todos os cuidados, né? Porque é feito um corte. Sim, toda a questão, a gente fala, depois que o paciente operou, ele vai ter uma questão com o médico, que é a sequência, né? Os retornos pós-operatórios, que é muito importante seguir o que o médico fala, para não ter problema. Mas também tem a parte dele. Ele tem que se cuidar, tem que fazer os curativos, tem que cuidar da alimentação, tem que depois fazer exercício. Então, é uma questão que você tem que dividir com o paciente também, para ter o melhor resultado. Não adianta só deixar a parte com o médico. O médico é uma parte importante de cuidar e orientar. Mas se o paciente não sai da cama, não faz atividades e não se cuida, não vai atingir um melhor resultado no pós-operatório também. Inclusive antes de fazer, né? A cirurgia a gente também. sempre orienta o paciente, tem que parar de fumar, tem que cuidar da alimentação antes, tem um monte de cuidados que ele tem que estar preparado para começar a fazer o procedimento. E como você disse logo no comecinho do programa, né? Um bom sono, uma vida mais saudável, atividade física, uma boa alimentação, tudo isso colabora para o bom funcionamento do organismo. Sim, porque hoje nós vemos assim, a plástica ela vai ser um meio. Eu não considero a plástica um fim. Eu considero que a plástica ela vai te ajudar a chegar num resultado que você, para mantê-lo, vai ter que mudar algumas questões de vida. Hoje nós sabemos que nós vivemos num período muito estressante, né? Então você tem que trabalhar, muitas vezes você vai deixando de lado a questão de uma alimentação saudável, você está na rua, você tem que comer qualquer coisa, você vai ali comer um fast food, mas você já não se sente bem. Aí você vai para casa, já está estressado, você não quer fazer exercício. Se a gente não incorpora isso de uma maneira que seja da mesma forma que a gente tem que trabalhar, eu tenho que cuidar de mim, você não vai conseguir chegar com qualidade. Então, mesmo uma plástica que você deixe perfeito, que você deixe muito bem, você vai ficar muito linda. Se você não cuidar, vai engordar de novo. Vai daqui a pouco perder aquele resultado. Ou não vai chegar no resultado que você quer. Mas mais do que tudo isso, a gente tem que lembrar que a cirurgia plástica é uma área da medicina. E a medicina, ela preza o bem-estar das pessoas. Então, nós sempre orientamos que, apesar de fazer cirurgia plástica como um meio, a gente tem que cuidar da saúde,
Tem que cuidar da nossa saúde mental também. Sim, porque mexe com a autoestima também. Às vezes a pessoa ela não está bem, ela procura uma cirurgia para falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar o meu emocional, por exemplo. Isso acontece? Acontece, a gente tem que orientar muito bem as pessoas sobre isso, porque assim, a plástica ela vai ajudar a melhorar a autoestima, mas ela também não é um tratamento se a pessoa não está bem com a cabeça. Ela pode fazer a plástica, ficar lindo, mas não se sentir satisfeita, porque daqui a pouco os problemas são outros. Sim. E aí ela não vai ter o melhor resultado. Hoje nós chamamos isso de dismorfismo corporal muitas vezes. A pessoa ela está bem, está ótima, mas ela não se sente satisfeita, não se sente feliz. E, infelizmente, até as mídias sociais contribuem com isso, né? Você vai vendo aqueles filtros e as pessoas elas não entendem que aquilo muda a perspectiva delas para uma coisa inalcançável, muitas vezes. Então, a gente tem que trabalhar também a saúde mental hoje, não só na plástica, mas como um todo. E nós trabalhamos cuidando muito esse ponto também. A tua equipe é multidisciplinar? Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar hoje. Nós temos uma enfermeira, que é a Amanda, que trabalha comigo. Nós temos também toda uma equipe que vai fazer a parte de nutrologia, nutricionista. Tem os cuidados de pós-operatórias, drenagens, tudo isso. Se precisar, nós encaminhamos para psicólogos, psiquiatras. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas nós vemos que, assim, o importante é o paciente ele poder ser assistido bem no pós-operatório, ter uma equipe que vai comunicar com ele e a disponibilidade também para, se necessário for, atingir com toda uma equipe os objetivos, né? Então, muitas vezes o paciente não faz nada de exercício. O que a gente tem que fazer? Ver como ele vai fazer exercício. Estimular, né? Estimular. Inclusive, hoje nós temos outros equipamentos também na parte estética que vão fazer estímulo muscular no pós-operatório de pacientes que às vezes não conseguem, né? Que é o semi-slim. Também temos na clínica. Mas o mais importante que eu vejo é que são todos arsenais que nós utilizamos para os pacientes para eles serem completos no seu tratamento no operatório, pós-operatório. Para sair também da clínica se olhando de uma nova forma, né? Vou praticar atividade física, vou comer melhor, vou conviver melhor com familiares e amigos. Eu acho que tudo isso está envolvido, né? O que eu sinto sempre uma felicidade muito grande quando eu vejo nas mídias sociais os nossos pacientes postando fotos de biquíni que às vezes não, durante anos se privavam daquilo. Às vezes a vida, né? Porque às vezes tem meninas que são muito jovens, mas a mama é muito grande, um exemplo, por causa genética. Então elas já não fazem muitas atividades, sabe, com aquela vergonha, com aquele receio. E nós sempre incentivamos que ela tem que fazer, porque, claro, a gente não pode se limitar às nossas questões do nosso corpo, porque nós nunca seremos perfeitos. Mas que muitas vezes, por exemplo, ela não consegue encontrar um biquíni, não consegue encontrar uma blusinha e faz aquela redução, não tem mais dor nas costas, não tem mais essa sensação. E aí, quando você vê essa mesma menina que não ia nem para a praia durante anos, porque usava moletom na praia, então a gente tem relato de casos dos pacientes disso, com a foto dela no perfil de biquíni, dá uma felicidade muito grande. Sim. Ou aquela paciente que você vê que ela está postando todo dia agora foto na academia, e que antes não fazia isso. Ah, mas por quê? Ela fez uma cirurgia que melhorou a autoestima dela e agora ela se sente muito bem para fazer exercício, para correr atrás, para cuidar da alimentação, porque muitas vezes a gente acha que já que eu não estou bem, eu não tenho que me cuidar, né? Mas não é isso. A gente tem que trabalhar de uma maneira onde a gente aproveite aquele período para uma reflexão pessoal, para levar um degrau que você vai conseguindo ter outras conquistas. E se ela está bem, ela vai querer também continuar bem. E ela está, né? Eu acho que com um bom acompanhamento, ela acaba pensando, bom, eu estou me sentindo bem, eu quero continuar me sentindo assim. Sim, porque hoje a gente tem que entender que, como eu falei, né, da parte do estresse, mas a pressão na sociedade é muito grande. A nossa pressão pessoal na gente mesmo é muito grande. Então, a gente abre muitas vezes mão das coisas pra gente mesmo. Eu posso fazer um monte de coisa para os outros, mas às vezes pra gente a gente vai deixando. Exato. E se a gente não parar um momento para ver, vai parar quando? Quando tiver um infarto? Quando tiver doente? Ou pior, mas assim, eu acredito que a gente tem que parar realmente em certos momentos da vida, avaliar como é que a gente está vendo e saber que a gente pode melhorar, sempre. E eu não digo só como uma cirurgia plástica, eu digo como uma questão mesmo de saúde. Porque vai, no final, ser importante para a nossa qualidade de vida, inclusive nos anos futuros. Quando a gente chegar, então, né, no momento de se aposentar, tá bem para se aposentar. Sim. E isso que é importante da gente avaliar nossa saúde numa maneira geral. Tanto a nossa parte pessoal, estética também, porque a gente sempre quer se manter bem, né?
mas a parte da saúde mental e toda essa questão que são correlatas. E olhar lá para frente, né? Quando pensa numa aposentadoria, ter perspectiva, ter um propósito, né? Querer viver bem, eu acho que tudo isso envolve. Agora, eu tenho uma dúvida. Homens procuram, tanto quanto mulheres, procedimentos e cirurgias ou em casos raros? Olha, as mulheres sempre são mais vaidosas, né? A gente é, né? Mas os homens não estão ficando para trás. Não. Hoje nós vemos que antigamente tinha muita preconceito, muita essa mulher, parte. né? Isso aí não é. Machista. Isso. Com as novas tecnologias, novas cirurgias, há uma procura masculina mais agora importante, sem esses preconceitos anteriores. Os homens estão atrás, então, de fazer procedimentos como botox, preenchimentos, lipoaspiração, também a parte da blefaro, né, do envelhecimento. E eu vejo com uma tendência que não vai voltar atrás. Então, o homem também vai hoje poder se cuidar, falar que fez cirurgia, sem aquela preocupação de ser impactado pelos um preconceito bobo que não tem porquê. E bem bobo, né? Ah, sim. Porque a gente fala assim, se você não... Ah, eu não me importo com beleza. É uma mentira, porque você vai querer cortar o cabelo num lugar que você se sinta bem. Você vai querer usar uma roupa que você se sinta bem. Você vai fazer algumas coisas que você se sente bem. Você pode não se importar muito, mas você sempre se importa. Então, se você tem possibilidades de fazer isso e se cuidar, é uma coisa que depende de você. Então, a gente sempre fala, não é para você ter que padronizar, não é porque alguém fez alguma cirurgia plástica que você tem que fazer. Você tem que fazer se você se sente bem, se você sente a necessidade daquilo, mas sempre tem que se cuidar fazendo as nossas questões, né? Como a gente falou, saúde hoje é uma questão de bem-estar. Com isso certeza, né? E se vai para academia e se mostra no Instagram, vai também fazer os procedimentos, porque aí também, doutor, vê se eu estou errada, a gente também está olhando de uma forma diferente para a longevidade. E para ter uma boa longevidade, a gente também tem que se olhar no todo, inclusive esteticamente, né? Sim, e hoje a gente... Você começa a entender que, como a gente estava falando, né? O envelhecimento é algo que nós temos que aceitar. É. Não é que você vai fazer uma cirurgia para ficar com 20 anos de novo. Mas você pode fazer procedimentos que sejam menos invasivos para você se sentir bem. Nossa, mas ela está com 60 anos, mas como ela está bem? São procedimentos que você vai se mantendo para você mesmo de uma maneira feliz. Ah, está com 70 anos, 80 anos. Então, hoje a gente sabe que não tem que parar nesse momento. A gente pode continuar cuidando e fazendo várias... Sim. Que vão te deixar com uma qualidade de vida durante muitos e muitos anos. E tem homens e mulheres maravilhosos por aí, super bem, e que adotam, né, procedimentos que ficam natural, eu acho que é o mais importante, né? Que seja um procedimento que nos deixe natural. Sim, e que você queira. Então, Queira. não é uma coisa que a gente sempre fala, não precisa ser imposto porque alguém fez uma celebridade. Você tinge o cabelo porque você quer. Se quer fazer aquilo, vai, nós vamos dar as possibilidades. Não quer fazer? Pelo menos use um creme à noite, né? Para se sentir bem. Então, hoje a gente tem todo um leque que pode, desde seja menos invasiva a mais invasivo, mas que pode ajudar mesmo para a pessoa se sentir bem com ela mesma. Se faça um carinho. Eu acho que essa é a nossa mensagem. Se faça um carinho. Doutor, está acabando o programa. Quem quiser conhecer o teu trabalho, quem quiser contato, existe um site, um meio prático para que a gente faça isso? Instagram, talvez? Ah, sim, nós temos nosso Instagram, né? drnívio.moreira. Dr. Nívio Moreira. Dr. Nívio Moreira, com I. E nós temos lá muitas informações, tem vídeos informativos que é importante para o paciente escolher, ter conhecimento para poder decidir o que mais ele quer fazer. Com certeza. Obrigada, doutor. Eu que agradeço Sucesso, a oportunidade. Viu? Adoro falar de beleza. A gente está falando de beleza, a gente está falando de saúde. Obrigada, Sim, viu? Sempre passar informação é muito legal. Muito bom. Obrigado muito pela oportunidade. Aqui, viu? Eu que te agradeço a presença. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.